O coração de Dom Pedro I chega ao Brasil em um avião da FAB para exposição. Deixa eu abrir aqui para ficar maior. Pouso em Brasília ocorreu aos poucos antes das 10 horas. Relíquia deixou Portugal pela primeira vez em 187 anos e será exibida na capital em comemoração ao bicentenário da independência. Diferente de muitos outros países, a independência do Brasil não acontece com uma revolução, com uma revolta, com uma guerra grande, mas sim com um acordo, basicamente, entre pai e filho. Na verdade, uma traição, um golpe que o filho dá no seu pai, né? Interessante a gente observar essa ideia, né? Porque Dom Pedro tem duas faces. Nós temos o Dom Pedro, que dá o golpe em seu pai para garantir o seu poder e tornar o Brasil independente, e temos o Dom Pedro que renuncia e que deixa o poder e volta para Portugal. Nós temos dois Dom Pedros, um herói do Brasil, golpista, e um herói de Portugal, que renuncia ao poder aqui. Qual desses será que o nosso presidente está tentando usar a imagem, né, digamos assim? Vamos à notícia. Essa notícia aqui é no G1, como vocês estão vendo, e foi escrita aqui por Kellen Barreto, da TV Globo, hoje, no dia 22. O coração de Dom Pedro I chegou ao Brasil nesta segunda-feira, 22, pouco antes das 10 horas, transportado pela Força Aérea Brasileira, FAB. A relíquia veio da cidade do Porto, em Portugal, e aterrissou na base aérea de Brasília, em uma aeronave VC-99, do Grupo de Transporte Especial GTE, da Força Aérea Brasileira. Quanto será que isso aqui não custou para os cofres públicos, não é mesmo? Enquanto nós temos um país que vetou dinheiro de merenda escolar, que não deixou passar um projeto de absorvente para mulheres em pobreza menstrual, nós temos uma nação que gasta dinheiro e que usa transporte público da nossa Força Aérea para trazer um coração de uma pessoa morta há mais de 200 anos, há quase 200 anos. Conservando em Formol, há 187 anos, o coração do imperador deixa Portugal pela primeira vez e foi trazido ao país em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil em 7 de setembro. Na terça, 23, haverá uma cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, PL, segundo o Ministério das Relações Exteriores. A partir da data, o órgão fica exposto dentro de um vidro no Palácio do Itamaraty até 5 de setembro. Vamos observar o que isso aqui representa. Na reportagem aqui não fala, mas se olha em outras reportagens, você vai poder observar uma coisa interessante. O coração de Dom Pedro está sendo tratado exatamente como uma liderança de algum país, como uma pessoa chegando. Então ele está tendo todos os respaldos, né? Está tendo toda a recepção que seria dada a um chefe de Estado, a um líder de nação. Então nós estamos tratando um órgão quase que deteriorado, em situação delicada. Inclusive, Portugal teve grande resistência a mandar esse coração para o nosso país, porque tinha medo de que ele não retornasse por ser destruído mesmo, porque um órgão informal a esse tempo todo já está próximo do seu estado de decomposição, não se decompõe devido ao formol que diminui esse processo de decomposição, não deixa com que esse organismo se deteriore com o tempo. Mas com tanto tempo assim já é algo delicado, digamos assim. Mas o coração está aqui sendo tratado, segundo o próprio governo, como se fosse o próprio Dom Pedro, né? Esse Dom Pedro da independência, porque é esse Dom Pedro que declara a independência pintado no quadro de Pedro Américo, aquele quadro fantasioso que só estava no imaginário da população, né? Não foi algo real, que não aconteceu daquele jeito, né? Uma independência onde a população fica muito mais afastada e onde tem o herói, que não acontece daquele jeito. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui o quadro. Dá para ter uma noção breve, né, desse quadro. Nós vemos aqui no topo o Dom Pedro, né, proclamando lá a independência, tem o conflito, e nós temos aqui na parte de baixo, no canto inferior esquerdo, o que seria essa população mais pobre, né? Então, no meio nós temos essa elite, esse imperador, né, o novo imperador do Brasil. Então nós vemos uma população mais afastada, diferente do que foi a independência da Bahia, né? Que a independência da Bahia, será que a gente acha algum quadro? Se a gente observa, a independência da Bahia tem muito mais uma participação popular, né? Então é algo já bem diferente. Enquanto a independência do Brasil, aqui já é uma outra imagem, a mesma imagem de antes, né, do Pedro Américo,
ele é de uma elite, ela é feita, pelo menos esse quadro é representado por uma elite lá em cima, uma população mais atrás, mais abaixo, mais inferiorizada. Nós temos a independência da Bahia com a participação popular, a participação dessa população de forma bem direta, né, e protagonizado essencialmente pela nossa heroína, então, né, a nossa Maria Quitéria. Então nós vemos uma grande diferença. Vamos voltando aqui agora para a reportagem. É exatamente essa independência de uma elite que controla, né, dessa população que controla, que tá ali acima do povo, né, que ele bota, né, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, e como ele mesmo já tentou dizer, né, aquela frase absolutista, né, eu sou a Constituição, ele já disse, assim como os absolutistas falavam, né, eu sou a lei, eu sou a justiça também. Ele reproduz esse tipo de discurso. E aí, continuando a notícia, nós temos aqui: o órgão veio em cabine de passageiro, junto com 3 autoridades portuguesas e um representante do governo brasileiro. Na base aérea, foi recebido com honrarias por autoridades como o embaixador de Portugal no Brasil, Luiz Felipe, e os ministros Paulo Sérgio Nogueira, da Defesa, e Marcelo Queiroga, da Saúde. Então foi recebido aqui por pessoas importantes, né? Mesmo dentro desse governo aí que a gente tem fortes críticas, mas pessoas importantes da política brasileira recebendo um órgão, como se fosse um líder de Estado, de fato. Esse órgão que estava em Portugal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do porquê ele estava lá em Portugal. Aqui é a aeronave que trouxe esse coração para o nosso país. E vamos aqui, por volta das 10h30, o coração foi levado ao Palácio de Itamaraty em operação silenciosa. Já o retorno a Portugal está marcado para 8 de setembro, logo após o 7 de setembro. Então esse coração vem para o Brasil, mas já tem data de retorno. A Polícia Federal e as Forças Armadas devem fazer a segurança da relíquia neste período. Então já há um custo com esse transporte, com avião, com combustível, que tudo ficou por conta do Brasil. Tem que ter isso em mente. Todo esse custo para trazer um órgão em conservação de uma pessoa que foi o primeiro imperador e que não foi um exemplo muito positivo de império, inclusive, para o nosso país, o Dom Pedro I. É com muita satisfação que nos reunimos nessa manhã, como parte das comemorações alusivas ao bicentenário da independência do Brasil, para receber essa relíquia, que representa, além da bravura e da paixão, a imensurável força de nosso primeiro imperador. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, disse na cerimônia o ministro Sérgio Nogueira. É incrível, né? Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Nós temos que pensar, onde estava o coração? Em Portugal, não foi? Não estava no Brasil. Primeiro porque essa independência do Brasil é feita com um golpe, onde ele dá um golpe no seu próprio pai. Segundo porque quando seu pai falece, o Portugal fica com a crise de sucessão, e ele é chamado para se retornar e ser o imperador, ser o rei de Portugal. E ele vai largar o Brasil, ele vai tentar deixar sua filha para suceder como legítima, porém não dá certo, ele entra em conflito com seu irmão, ele vai estar deixando seu filho com apenas 5 anos, então o próximo imperador do Brasil só tinha 5 anos de idade, ele abandona o nosso país, renuncia ao seu poder e vai para Portugal. Lá, ele ajuda os portugueses. Ele ajuda lá na guerra de Portugal e ele vence e se torna um herói lá. E antes dele morrer, os seus restos mortais, ele pede que seja deixado nessa cidade, onde ele estava residindo, onde ele lutou e onde ele gostava muito. Então, o seu tesouro é essa cidade, o seu coração estava lá, não aqui, onde ele conseguiu chegar ao poder maior, né? Esse poder maior e um golpe no seu próprio pai, um golpe. Lembre disso, porque é esse momento que o nosso presidente, que a nossa república atual está tentando reproduzir. E então, retorna após fugir, após renunciar, coisa que eu duvido muito que esse atual vai fazer. O presidente da Câmara Municipal da cidade do Porto, Rui Moreira, ressaltou a notoriedade da vinda da relíquia ao país. Em primeiro lugar, é muito importante, simbolicamente para o Brasil, o regresso do coração do vosso primeiro imperador Dom Pedro. É muito importante também para Portugal, porque ele foi uma figura crucial na afirmação da liberdade em Portugal e para a cidade do Porto, que eu aqui represento.
porque foi ele também que nos libertou dos julgos que tínhamos e foi considerado pela população do Porto como rei soldado. Exatamente o que eu acabei de afirmar, o que a gente acabou de conversar aqui. Ele foi um herói lá na cidade do Porto, ele pediu, foi ele quem pediu, para que o seu coração ficasse lá na cidade do Porto. Então era um desejo do próprio Dom Pedro, e não no Brasil. No momento da chegada desse coração como um líder de Estado. Neste momento, o coração de Dom Pedro I será repousado em local de destaque em frente à tribuna. Convidamos todos os presentes a cantar o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Por isso, esse regresso do coração de Dom Pedro é para todos nós, espero, naturalmente, para os brasileiros, mas também para os portugueses, um momento de grande júbilo. Chega a ser engraçado, né? Um momento de júbilo por estarmos com o coração de uma figura. Certo que é importante, eu entendo, que carrega um simbolismo interessante essa coisa, né, do coração da pessoa que declarou a nossa independência. Mas também, ao mesmo tempo, devemos pensar a como foi, né, que veio a partir desse golpe contra o seu próprio pai. E ao mesmo tempo também, nós devemos observar que tipo de imperador ele foi, né, esse nosso primeiro imperador. Um momento cheio de controvérsias dentro do seu momento, do seu império, um momento cheio de problemas com a população por ser um governo extremamente autoritário e perseguidor, e que também teve essa crise, ficou ainda pior quando seu pai morre, ele tenta botar sua filha, não dá certo, ele coloca o seu filho criança ainda, com somente 5 anos de idade, ele entra em conflito com seu próprio irmão pelo poder, e aí depois que ele vai largar o poder, que ele vai abdicar do seu trono e vai embora para Portugal, abandonando o país depois de ter dado um golpe para poder controlar, ele vai embora e deixa que aí depois vamos ter o Segundo Império com Dom Pedro II. Mas aí, dentro de todo esse processo extremamente controverso, qual o sentido dessa situação toda? Ao meu ver, não faz o menor sentido. Mas o contexto histórico é isso. Negociações. O valor gasto pelo governo brasileiro para trazer o coração de Dom Pedro I não foi divulgado. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, as negociações para a vinda ao Brasil começaram em fevereiro deste ano. Em Portugal, o Instituto Médico Legal da Universidade do Porto autorizou, no ponto de vista técnico, a vinda do órgão. Depois houve uma votação na Câmara de Vereadores da cidade do Porto, onde a viagem foi autorizada por unanimidade. Aqui a imagem do coração, como ele era exposto, inclusive a imagem que está sendo utilizada também na thumb aqui, que eu acho que ficou bem legal. Comenta aí se você gostou da nossa thumb, como ele era exposto repousa lá na em Capela Portugal. Mor da nossa igreja. Ao longo de mais de 2 séculos de vida, a Irmandade soube adaptar-se aos novos tempos. Esse vídeo é interessante para vocês observarem como é a forma que ele era guardado, esse coração, porque ele era exposto lá, né, como guardado em 7 chaves, mas para ser ainda mais literal, em 5 chaves. Ele tem 5 processos para que você entre em contato direto com esse coração. Ainda não é direto, né? Você vai tirar dentro de uma partezinha de madeira, ele vai estar lá dentro do vidro, dentro do formol. E aí você vai retirar para poder ver, para poder tirar fotos, né? Um órgão de uma pessoa é bem estranho de se imaginar, eu acho. Pelo menos eu acho um pouco estranho. Esta não é a primeira vez que restos mortais de Dom Pedro são apresentados nas comemorações da independência do Brasil. Em 1972, durante a ditadura militar, parte da ossada do imperador foi exposta em várias cidades brasileiras. E aí é algo que a gente consegue associar novamente com essa questão autoritária, né? Associando o próprio Dom Pedro I, que foi o primeiro imperador e um imperador extremamente autoritário e problemático para a população, e que foi representado exatamente em 1972 durante o período de ditadura no nosso país, esse maior período de maior autoritarismo dentro da nossa nação, né? E agora sendo feito de novo, sendo representado esse Dom Pedro do quadro do Pedro Américo, né? Esse Dom Pedro lá em cima, né? Acima do poder, acima de tudo, né? Em cima do seu cavalo. Onde, inclusive, o nosso presidente já tentou reproduzir essa cena algumas vezes, né? Nos outros momentos, ele tenta dar indícios de golpismo, inclusive agora
tá dando esses indícios. Tivemos a Carta da Democracia como uma tentativa de resposta para frear esse golpismo, mas vamos ver o que vai acontecer, né? O próprio coração do homem que deu o golpe no Brasil, no próprio pai, para declarar a independência, dizendo ele que iria trazer a verdadeiro sentido que o Brasil deveria seguir. E é inclusive esse sentido que os bolsonaristas, vamos dar nome aos bois, tentam impor. Dom Pedro I foi o primeiro chefe político do Brasil, responsável por declarar a independência do Brasil. Os restos mortais dele estão sepultados na Cripta Imperial, no Parque da Independência, em São Paulo. Já o coração é mantido na Capela Mor, da Igreja de Nossa Senhora da Lapa, em Porto, Portugal. É essa notícia, durante ela toda a gente foi conversando, eu acho que eu fui comentando, acredito que foi de forma eficiente, espero que você tenha gostado, espero ter acrescentado de alguma forma. Vou parando por aqui, peço desculpa pela qualidade da imagem, que ficou um pouco baixa, porque eu estou usando uma webcamzinha genérica, mas é isso mesmo. Fiquem sempre à vontade para participar, para interagir, para falar no chat. Vou tentar trazer as próximas nesse formato. Quero trazer sempre sobre a atualidade, algum fato importante que esteja acontecendo na nossa história, na nossa sociedade, né? Seja do Brasil, seja do mundo. E aí eu vou comparando, conversando com a história. Sempre que tiver um espaço assim, eu vou estar tentando fazer essa comparação. Muito obrigado a você que veio aqui. Agora eu tô vendo 3 pessoas, mas é a primeira live, a gente está começando agora, é assim mesmo. Então, muito obrigado.